para poder dizer que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Gratidão a cada pessoa que tem orado em meu favor, muito obrigada mesmo de coração. Como muitos aqui sabem, eu estive com um período doente, mas o Senhor ele me restaurou, o Senhor renovou as minhas forças e eis-me aqui para fazer aquilo que é a vontade de Deus, amém? Hoje nós viemos aqui para falar a respeito de quando Deus responde, né? A resposta de Deus. Como que ela vem, a resposta de Deus? Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu não sei quando é Deus falando, eu não sei quando é Deus respondendo. E aí, como é que eu vou saber que é Deus me respondendo? Hoje a gente vai ver como Deus respondeu a Davi e tantos outros homens, né, que falam na Bíblia, e mulheres também, né, que Deus respondeu, que clamaram a Deus e Deus respondeu. Amém? E a palavra, ela está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Se você puder me acompanhar, vai ser ótimo. Nada como mergulhar na palavra do nosso papai. Amém? Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, além daquilo que pedimos e pensamos, amém? Vamos lá? Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, gratidão, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, muito obrigada mesmo pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Pai, rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito conosco, com os nossos, com a nossa nação e com as nações vizinhas, Pai. Queremos clamar a Ti, Senhor, em favor, Pai, daquelas pessoas, daquelas famílias, Pai, quantas que foram dizimadas e outras que foram arrancados seus membros com aquele terremoto, Pai. Jesus, tenha de misericórdia daquele país, clamamos assim por Ti. E ao mesmo tempo já Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor dará força, meu Pai, aquele povo para poder reconstruir, Senhor, os seus países, as suas cidades novamente, Pai. Muito obrigada pelo Teu carinho e amor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Entregamos também a nossa nação, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. E falamos para Ti tudo que é nosso, Senhor. Nós devolvemos para Ti, Paizinho. Ensina-nos a entender quando o Senhor está falando, quando o Senhor está respondendo e quando o Senhor está direcionando, Pai. Nos ajude a entender, Senhor. Dai-nos sempre o dom do discernimento e aperfeiçoa isso em nós, o dom do discernimento para a glória do Teu nome. Nós falamos para Ti que nós Te amamos, Pai. E eu que falo contigo, Senhor, me dê a graça de repassar aquilo que o Senhor já colocou no meu espírito em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Queria aqui também de antemão agradecer as meninas ali do grupo Monte lá no Zap, né, que continuam lá batalhando firme e forte, aprendendo cada dia mais com o Espírito Santo. Muito obrigada, meninas. Não vou falar o nome para não ficar em falha com ninguém, mas muito obrigada de coração pelas orações, por vocês entenderem o que é o propósito de Deus. Amém? E hoje eu estou aqui nesse fundo aqui tão lindo, que aqui é o quarto do meu neto. Eu estou em Fortaleza, estou no Ceará, né? Estou no Ceará, para a glória de Deus. O Senhor me soprou para cá e aqui estou eu fazendo aquilo que é o centro da vontade dEle. Nada como a gente estar debaixo da vontade de Deus e não da nossa. E vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz assim: Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Isso aqui era o profeta Natã falando com Davi. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui ele estava falando do filho de Davi com Betseba. 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu. Quem feriu? Deus. Deus feriu a criança que a mulher de Urias, Betseba, né, dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra.
Então os anciões da sua casa se levantaram e foram até ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis, não comeu pão com eles. Aqui a gente vê uma palavra aonde, como eu falei, o profeta Natan falando para Davi. Nesse momento aqui, Davi ele deixou de estar na guerra por Israel para estar dentro do palácio. E nesse momento ele acabou cobiçando e coabitando com Betseba. E daquela ação nasceu-lhe uma criança. Só que não era a vontade de Deus, não era aquela. E ali o Senhor manda o profeta Natan vir avisar para Davi que ele tinha cometido algo que tinha entristecido o coração de Deus e que Deus iria recolher aquela criança. E aqui também nesse texto, no capítulo 12 de 2 Samuel, a gente vê Davi jejuando, pedindo, se prostrando para que Deus curasse aquela criança. Quando foi o próprio Deus, né, que abriu aquela chaga, né? E Deus já tinha mandado dizer pelo profeta Natan que aquilo iria acontecer. Aquilo não era novidade para Davi. Aí você pode dizer assim, Eliana, e aonde é que eu entro nessa leitura aí que você está lendo? Muitas das vezes, Deus nos manda avisar de algo, falando diretamente para nós, ou usando outras pessoas, e a gente não leva em conta, não guarda aquilo que Deus está falando, e muitas vezes ainda queremos ir contra aquilo que Deus já mandou avisar, que Deus já mandou alertar. E ainda vamos a Deus pedir que Ele retire aquilo que Ele falou, sendo que nós erramos e agora não queremos colher as consequências das nossas atitudes, né? E aqui a gente vê Davi fazer exatamente igual nós fazemos hoje, volta e meia. Nós estamos fazendo também isso quando sabemos que estamos fora do centro da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, e vamos e pedimos a Deus, faça isso, faça aquilo, né? E pedindo que Deus revogue, né? Volte atrás daquilo que Ele falou. Deus pode voltar atrás daquilo que Ele falou? Pode, sim. A gente vê na Bíblia diversas vezes, né? Que Deus volta atrás. Porém que, nesse caso aqui, além de coabitar com Betseba, que era a mulher de Urias, ele premedita a morte de Urias e ainda oculta o corpo de Urias. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós cometemos um erro que desagrada a Deus, que entristece a Deus, e aquele erro acaba chamando um outro erro, e a gente pratica um outro erro, e ali vai, sabe? É por isso que a Bíblia diz que o mal puxa outro mal, né? Então a gente tem que ficar atento a não sair, temos que ficar atentos a não sair do centro da vontade de Deus, porque quem conta uma mentira, daqui a pouco vai ter que contar outra mentira para sustentar aquela primeira. Então acaba que um precipício, como a Bíblia diz, vai chamando outro precipício, e quando se vê, se está emaranhado em tudo aquilo. Então Deus ele ficou chateado com aquela atitude de Davi. E hoje isso serve para nós, para que nós fiquemos atentos, para não chatearmos o coração de Deus, não entristecermos a Ele, ou a não difamar o nome dEle, quando Ele está fazendo e a gente está dizendo que Ele não está fazendo, né? Então aqui, voltando aqui para o texto, Davi ele orou, ele jejuou, ele não quis comer nada, ele não quis dar ouvido aos seus servos que foram lá ajudar ele a se levantarem da terra. Só que chega um momento em que Davi, ele esperando, fazendo tudo isso e esperando a resposta de Deus, ele vê os serviçais dele conversando baixinho, porque eles temiam de dizer para Davi que o menino tinha morrido. E Davi vê aquela situação e aí Davi pressupõe que o menino tinha morrido. E aí Davi chega para eles e pergunta: o menino morreu? E eles dizem sim, morreu. E ali Davi entende que aquela é a resposta de Deus.
o não de Deus, né? A resposta chegou com um não, com um não. E ali Davi se levanta, porque os servos, os serviçais dele pensavam, olha, os súditos, né? Pensavam, se o menino só estava doente, ele não estava querendo falar, comer e estava jejuando, imagine sabendo que o menino morreu, o que ele não fará? Só que ao contrário do que eles pensavam, aconteceu. E isso serve de alerta para nós, para que a gente entenda que às vezes a resposta que vem de Deus é um não. Pode ser que venha um sim, mas também nós devemos estar preparados para um não. E não também é resposta, porque quando perguntamos algo para alguém, nós estamos suscetíveis a receber um sim ou um não. E aqui Davi recebeu um não. E ao contrário do que aqueles súditos pensavam, ele pega, se levanta, se banha, vai, veste a sua roupa e vai para a casa de Deus louvar. Quer dizer, ele foi agradecer a Deus, né? Por Deus, pelo que Deus fez, pela resposta que Deus deu. Ele foi agradecer a morte? Não, ele não foi agradecer a morte, mas ele pediu uma resposta de Deus. E Deus assim o fez. E a resposta de Deus nem sempre é como eu e você quer. A resposta de Deus é o melhor para nós. E Deus já tinha dito para ele que o menino ia morrer. E Deus foi quem feriu, Deus foi quem fez a criança adoecer, né? E o interessante é que depois de tudo isso, a Bíblia fala, esse capítulo fala, no finalzinho já do 12, desse capítulo 12 que nós lemos, a palavra fala que Davi, no 24, diz que Davi foi consolar Betseba. E a partir daquele momento que ele foi consolar Betseba, depois que ele louvou a Deus, diz que ele coabitou novamente, quer dizer, manteve relações novamente com Betseba, e dali nasceu quem? Salomão. Aleluia! Salomão. E eu não preciso falar de Salomão porque todos sabem. Então, muitas das vezes estamos eu e você querendo que Deus faça, que Deus aceite, que Deus concorde com aquilo que nós queremos. E Deus quer nos dar o melhor. Então aceitemos, seja o sim de Deus ou o não dele, com alegria. Saibamos ser gratos por aquilo que Deus está fazendo. Muitas das vezes abrimos a nossa boca e dizemos, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Eu queria ter uma resposta de Deus. E se a resposta que você está querendo de Deus for um não? A palavra de Deus, ela diz que tudo não é mais ou menos algumas coisas ou só algumas coisas, mas diz que tudo coopera, quer dizer, ajuda, nos ajuda para o nosso bem. A Bíblia também fala que não pode cair uma folha de uma árvore sem Deus permitir. A Bíblia também fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem Deus permitir. Ora, se eu creio na Bíblia, se eu declaro que eu creio na Bíblia, que é a palavra de Deus, então por que não crer que aquilo que está acontecendo, mesmo que seja o contrário do que eu quero, é para o meu bem? Há um aprendizado, há uma lição que Deus está me dando, não lição de, tá apanhando, não, tá aprendendo, né? É uma lição, um aprendizado que Deus está me dando para eu viver o melhor que Ele tem para mim. Aquele filho não era o que Deus queria para Davi. O que Ele queria para Davi era um Salomão. Então, se Deus nesse momento está te dizendo não, fica em paz, porque tem um Salomão vindo a teu favor. Aleluia, de repente um Salomão para a tua vida pode ser uma cura, pode ser a conversão de um ente querido, eu não sei o que você precisa, mas o que eu quero te dizer é que o sim de Deus é bom, mas o não também é, porque o não, ele nos leva
para o centro da vontade de Deus e tudo coopera para o bem, é para o nosso bem, o sim é para o bem, o não também. Então sosseguemos o nosso coração e vamos receber a resposta de Deus de acordo com a vontade dele, que é para o nosso bem. Ainda que eu e você nesse momento não estejamos vendo, a gente olha e diz, meu Deus, aonde é que está Deus trabalhando aqui? Né? Mas ele está trabalhando ao nosso favor. A palavra dele diz que as mãos dele, né, estão estendidas para nos abençoar. A palavra dele também diz que ele é quem sabe os pensamentos que ele tem a respeito de mim e de você. E são pensamentos para fazer o bem e não o mal. Então fiquemos com esta palavra, e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder vir aqui nesse dia para falar e agradecer mais uma vez por você continuar até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A poderosa mão do nosso papai, como eu terminei de dizer e volto a repetir, ela está constantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ainda que alguém venha dizer o contrário, ainda que alguém abra a boca para proferir palavras de maldição, saiba e guarde isso, que ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou, e a sua vida já é abençoada, você já é uma bênção. Então seja você uma bênção, um canal de bênção também para a vida das pessoas. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.